Quando ele está dizendo que ele procura adoradores, se ele está procurando é porque não tem. Porque a gente só procura aquilo que não tem. Se tivesse, Deus não estava procurando. Já te acho. Então ele está procurando é porque não tem. E é muito importante você entender isso. E aonde ele está procurando, não é em qualquer lugar, ele está procurando na casa. Forte. Ele está em Jerusalém procurando o adorador. E é em Jerusalém que está o povo de Deus. Glória. Então se ele está procurando é porque não tem. Aí ele vai dizer assim, ele procura adoradores que o adorem em espírito. E quando é espírito? Sabe quando eu adoro em espírito? É quando tu está bem. Sabe quando tu tá bem? Aí você vem pra igreja, aquele sorriso aqui batendo até na testa. É porque tudo tá bem, aí é fácil adorar. É fácil mover. É fácil adorar quando todo mundo tá dando glória. É fácil adorar quando todo mundo tá no movimento. É fácil adorar no meio dos crentes. Mas aí ele vai dizer assim, mas eu quero alguém que adora também em espírito. Mas eu quero alguém que adora em... Verdade. É isso que aí tá dizendo, com entendimento. Forte. Porque quando eu adoro com entendimento, eu não só adoro no dia bom, eu adoro também no dia mau. E a minha adoração não muda, o nível continua sendo o mesmo. É forte. Verdade. Porque eu não adoro pela minha necessidade, eu adoro porque ele é merecedor de toda adoração. Aleluia! Então quando eu adoro em verdade, eu entendo, ele merece, independente do que eu estou passando, independente do que ele fizer. Se tudo dá certo, eu adoro. Se tudo dá errado, eu adoro. Se ele falar sim pra mim, eu vou adorar. Se ele falar não pra mim, eu vou continuar adorando. Se ele me dá uma casa bonita, grande, eu vou continuar adorando. Mas se ele me pôr para morar no aluguel, eu ainda continuo adorando. Se ele me dá um carro, eu vou adorar. Mas se ele não me der um carro, eu continuo adorando. Porque eu não adoro a Deus pelaquilo que ele me dá e nem pelaquilo que ele me faz. É em verdade, eu adoro a Deus pelaquilo que ele é. Forte, Deus. E a nossa dificuldade hoje no nosso século 21 é adorar a Deus em verdade. Eita. Porque a nossa geração, ela aprendeu e conheceu um Deus que dá, né? E quando ela vem diante de Deus, a primeira coisa que ela faz é pedir. Aí eu vou te ensinar um segredaço hoje. Não precisa pedir aquilo que já é seu. Forte. Tem muita gente gastando tempo pedindo a Deus coisas que já é sua. Você não precisa mais pedir, é só ir lá e pegar. Vou repetir de novo. Existem coisas que nós estamos pedindo a Deus que nós não precisamos mais pedir. Eita. É só ir lá pegar. Aí a gente acha que a promessa de Deus é dar nós uma casa. Não, você não precisa, Deus não prometeu te dar uma casa, porque uma casa é só você trabalhar e comprar. Não precisa mais. Você está entendendo? É só trabalhar e comprar. Deus já abriu a porta, Deus já preparou o que você precisa, então começa a tomar posse. Por quê, pastor? Raciocina comigo aqui agora. Eu preciso que raciocine comigo. João capítulo 1, verso 12, vai dizer assim, olha: e todos quanto me receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos. Filho de quem? Então vamos lá. Quem é pai vai entender isso melhor. O filho, quando ele está na casa do pai, ele fala assim com o pai: pai, por misericórdia e graça, o Senhor deixa eu comer da comida que está na mesa? O filho faz assim, irmãos? Não. Faz? Não. Ele acorda de manhã, o que estava na mesa, ele abre a geladeira, come tudo que tem que comer. Tudo que é do pai é dele? Sim. Sim ou não? Sim. Aí você é filho. Aí você diz pra mim que você é filho, mas você é filho de quem? De Deus. Se tu é filho de Deus, tudo que é de Deus é? Meu. Tudo que é de Deus é? Meu. Então pra que você está pedindo? Forte. É só sentar à mesa e comer com o pai. Forte. O segredo não é mais pedir, o segredo é tomar posse. Oração não foi feita para pedir, oração foi feita para adorar. Forte, Deus. Tira o seu momento de adoração para adorar. E não para pedir. E a promessa de Deus não é cá. A promessa de Deus é Mateus capítulo 6, verso de número 33. E buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. E as outras coisas que acrescenta. Deus. Ele está mandando você pedir. Ele está falando, cara, busca aqui o céu. A promessa é essa. É que você busca o reino, que você busca o céu. Desde que o que você precisa, eu acrescento. Desde que você precisa, eu vou começar a te dar. Mas quando eu vou começar a te dar? Quando você começar a entender o meu propósito. Aleluia! O segredo é entender o propósito. Quando você entende o propósito, a sua vida muda.
Mas que nós às Aleluia. vezes está batendo cabeça, porque não entendemos o propósito. E é sobre isso que eu vim falar. Forte. É sobre isso, viver a promessa. Chega de esperar. Porque quando a gente fala de promessa, né, irmãos? A gente fala de sonhos. A gente fala de coisas que ainda vão vir, né? E tem alguém que diz que o melhor de Deus ainda está por vir. Só que eu não sei se eu estou errado ou estou lendo a Bíblia errada. Porque se o melhor não for Jesus, não há outro melhor. Então o melhor não está por vir. O melhor de Deus já veio. É verdade. Porque o melhor de Deus é... Cristo. Tem gente que está esperando coisas que já está aqui. É só você ir lá e pegar. Não precisa mais esperar. Eita. Tem promessa? Tem. Eu tenho promessa? Tem. Você tem promessa? Tem. Mas eu quero tirar você de parar de esperar a promessa e começar a viver a promessa. Aleluia. Quando eu falo de sonho, talvez você pense no seu sonho. Mas antes de você sonhar, tinha alguém sonhando primeiro que você. E esse alguém é Deus. Oh, glória. Antes de você sonhar, Deus já sonhou com você. Obrigado, Jesus. Antes de você planejar isso tudo aí, Deus já tinha planejado a sua vida. Aleluia. E aonde eu começo a entender isso? Gênesis. Não tem livro melhor para entender que Deus é um Deus sonhador. Quando a gente abre o livro de Gênesis, a gente vê Deus criando a terra, o céu, o mar. Só que a gente não entende por que Deus cria aquilo. Não entende, né, irmãos? E a pergunta que para na nossa cabeça, por que Deus cria aquilo? Porque era o sonho dele. Eita. Aquilo ali é tudo aquilo que estava no coração de Deus. Aquilo ali tudo que estava na mente de Deus. Aquilo ali é tudo que Deus um dia sonhou. E sabe o que ele fez com o sonho dele? Ele começou a dar forma para os seus sonhos. Aleluia. Ele vai dar forma pelo seu sonho. Ele vai dar forma, ele vai começar a criar. Só que tudo que ele vai criar ali, material, tudo que ele vai criar ali dos animais, ele vai criar com palavras. Ele vai dar forma àquilo ali apenas com palavra. E haja luz, e haja sol, haja terra, haja mar. Mas tem uma coisa que Deus vai ter que criar, que ele não dá para criar com palavra. Ele vai ter que ter trabalho para fazer isso. Fala assim, até Deus. Até Deus. Trabalho. 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 É. E um dos maiores sonhos de Deus é alguém para ele conversar. Alguém para ele dialogar. E esse sonho se chama Adão. Só que para ele ter Adão, ele vai ter que ter um pouquinho de esforço. Por quê, pastor? Porque a Bíblia não fala que ele criou com palavras. A Bíblia fala que ele começou a dar forma para a sua própria Mãos. Então Jesus teve que regaçar as mangas e começar a dar forma ao Homem. o maior sonho de Jesus. Eita. Então, eu queria que você olhasse para você, deixa eu abrir um parênteses para você entender isso. Eu queria que você olhasse para você hoje, e quando alguém olhasse para ti e falasse que você não é ninguém, não acredite nisso não. Quando alguém olhar para você que você não vai chegar, que você não pode, que você não é, que você não vai chegar em lugar nenhum, não acredite nisso. Sabe por quê? Você e eu somos o maior sonho de Deus. Acho que você não está entendendo o pegado do negócio. Deixa eu dizer para você, você é o maior sonho de Deus. Aleluia. Você é o maior investimento de Deus. Tudo que Deus tinha, Deus deu por você. Eu acredito. João capítulo 3, verso número 16. Se nós entendermos isso, irmãos, garanto a você que a tristeza nunca mais vai entrar na sua casa. Eu te garanto que nunca mais o diabo vai te oprimir. Eu te garanto que nunca mais você vai conhecer essa palavra chamada depressão. Eu te garanto que você nunca mais vai olhar para a sua vida e falar assim, cara, eu não posso, mas você pode. Quando você entender isso que eu estou dizendo aqui para você, que você é um sonho de Deus, o impossível vai começar a se tornar possível. Aleluia. Que você é um sonho de Deus. João capítulo 3, 16 diz isso. O maior investimento de Deus não foi na terra, o maior investimento de Deus foi em você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, um amor diferenciado que não existe na terra, não existe no céu, só existe em Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu tudo que Ele tinha, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida Eterna. É tão complicado entender essas coisas, irmão. Quando a gente ouve uma palavra, você pode ter certeza que o cansaço vem, o diabo tem que tirar o nosso foco, porque ele sabe que quando a gente entender
que nós somos a maior obra de Deus feita nessa terra, ele perde. Eita! Porque quando você entender que você é a maior obra de Deus, o maior sonho de Deus, você vai entender que o diabo não tem poder. Quem tem poder é você. Aí se assusta ao ouvir isso aí, são você legendas. Aí quando Deus dá forma ao homem, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai tirar algo de dentro dele e vai colocar dentro Do homem. Aleluia! Deus vai tirar algo de dentro dele. Eu acho que você não está entendendo, mas eu vou tentar ser mais específico e mais devagar para você entender. Deus tira algo de dentro dele e coloca dentro de você. Graças a Deus. Aí nisso o homem começa a ter vida, fica de pé. Aí sabe o que Deus diz? Criou Deus o homem, a sua imagem conforme a sua Semelhança. semelhança. Aí nós temos coragem de orar por irmão e falar: se aquele irmão ainda é feio, né? Será que é? Então um dia que o cara chegou perto de mim e disse pra mim assim: pastor, tem que ser mais humilde. Eu falei: por que, meu filho? Porque eu acho que eu sou bonito. Ele falou: é, pastor. Mas eu falei: eu não acho, eu tenho certeza. Porque alguém que Deus cria, e nada que Deus cria é imperfeito. É verdade. Aí um dia o cara me perguntou assim: pastor, você é bom? Eu falei: sou. Ele: por quê? Porque eu não acredito que Deus criou para mim ser ruim, não. Tudo que Deus criou é bom. E se eu fui criado por Deus, eu fui criado para ser bom. Só que o diabo quer mudar minha mentalidade, quer mudar minha forma de pensar, para mim acreditar que eu não presto, que eu não sou nada, que eu não posso fazer nada, que eu não vou chegar em lugar nenhum. Só que aí nessa noite ele perdeu, porque eu entendi que eu nasci para alguma coisa. E algo que vai transformar, algo que vai revolucionar. Não sei se você está entendendo, mas eu vou profetizar de novo. Você nasceu para algo, você nasceu para transformar, você nasceu para gerar, você nasceu em nome de Jesus Cristo, para mudar a história dessa geração, da sua casa, da sua família. Em nome de Jesus. Eu acredito. Você não Aleluia. nasceu somente para ficar sentado neste banco e ouvindo palavra, não. Você nasceu para fazer a diferença. Você nasceu para revolucionar. Queira o diabo acreditar ou não, você nasceu para revolucionar. Aleluia. Aí ele cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Só que aí quando a gente olha para este texto, a gente logo imagina que nós somos parecidos com Deus. E na verdade não. Deus não criou você parecido com Ele. A palavra no grego é imago, para você entender. E quando ele fala de imagem, ele fala de características. Deus nos criou parecido com Ele. Por que não, irmãos? Porque Deus é Espírito. E Espírito não tem forma. Espírito não tem forma. Mas Deus criou você parecido com o céu. Quando nós falamos que Deus ouve, que Deus anda, isso é antropomorfismo. É dar a Deus características humanas. Porque Deus não tem formas humanas. Mas Ele cria conforme Ele sonhou. E Deus nos cria parecido com quem? Com o céu. Intelecto, mente. Você pensa, você enxerga, você vê, você anda, você respira, você ouve, você sente. Imagem, conforme a sua semelhança. Aí fala de identidade. Aí sim. E a identidade de Deus é que Ele é santo. Quando Deus cria o homem, Deus cria o homem sem pecado. É a identidade de Deus. Quando Deus cria o homem, Ele cria o homem sem falhas, sem defeitos. Mas aí o homem, e a Bíblia vai dizer que aí Deus cria esse homem maravilhoso, o maior sonho de Deus. E o homem coloca esse homem no Éden. Só que Ele dá a esse homem uma palavra que nós gostamos muito de falar dentro da igreja, o livre-arbítrio. Fala pro teu irmão: tu tem o livre-arbítrio. Mas pergunta para ele: o que é o livre-arbítrio? Eita Jesus. Aí alguns definem livre-arbítrio como fazer o que quiser. Eu tenho liberdade.
Só que a Bíblia vai falar assim, em João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade Vos libertará. Só que aí Paulo vai dizer que ele é escravo de Cristo. Só que aí você acredita que você tem o livre-arbítrio. De fato você tem. Só que nós interpretamos a palavra de forma errada ou errônea. Porque livre-arbítrio não é liberdade para fazer o que quiser. É verdade. Livre-arbítrio é liberdade para fugir da vontade de Deus. Livre-arbítrio é liberdade para pecar. O que Deus deu a Adão foi a liberdade de fugir da tua presença. E o pecado não estava dentro de Adão, o pecado estava fora. E o pecado era uma árvore. Quando Deus disse para ele, de toda árvore que está no jardim tu pode, mas daquela que está no meio, das duas que está no meio, não pode se comer. Deus deu para ele agora a liberdade. A escolha é sua, Adão. A escolha é sua, Eva. Liberdade. Porque você não tem liberdade para fazer o que quiser. Se você perceber, você não tem. Você tem liberdade de escolher aquilo que já existe. É fazer o que você quiser, não. Mas aí depois que você vem para Deus, essa liberdade sua acaba. Por quê? Porque você não vive mais a sua vontade, mas sim a vontade de Deus. E quando eu quero viver a minha vontade, irmãos, eu acabo me ferrando. Eu falei isso aqui na sexta-feira passada, Romanos capítulo 12, verso 2. Deus tem uma vontade para mim e para você. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Deus tem uma vontade para mim e para você, mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas para a vontade dele cumprir na minha vida e na tua vida, é necessário que você abra a mão da sua. Forte. Porque às vezes a gente não está disposto. A gente não está disposto a abrir mão da nossa vontade para que a vontade de Deus se cumpra. Mas nós sabemos que a dele é melhor. Mas nós não estamos voltando. Por quê? Nós temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, junto com a vontade de Deus, irmãos, o livre-arbítrio existe. Se eu quiser viver a vontade de Deus, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é largar o livre-arbítrio de lado. Para começar a viver a vontade de Deus. Deixa eu dizer para você, viver a vontade de Deus é a melhor coisa do mundo. Viver a vontade de Deus é viver uma vida extraordinária. Eu não estou dizendo que viver a vontade de Deus tu não vai ter luta. Vai ter luta sim, mas você não vai lutar sozinho. Por quê? Porque nessa luta Deus estará contigo. Nessa luta Ele não te abandona. Nessa luta você nunca está sozinho. Deixa eu dizer para você, e quem está contigo nunca perdeu uma batalha. Forte. Deus, se eu fosse você dava agora, estou com vontade até de dar um chute aqui, pastor. Fica à vontade. Ai, meu Deus. Irmãos, em nome de Jesus, entenda isso. Existe um sonho de Deus para a sua vida. Existe um plano de Deus para a sua vida. Ele constrói o homem. O diabo vai tentar destruir. Você acha que o diabo não tentou contra Deus? Não. Você acha que o diabo luta só contra você? Não. Quando ele está lutando contra você, ele não está lutando contra você não, irmão. Ele está lutando contra Deus, sabe por quê? Porque ele quer destruir o maior sonho de Deus. Eita. É isso que ele vai fazer no Éden. Vai fazer que o homem desobedeça a Deus. Vai fazer que o homem peca contra Deus. E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 6, verso de número 23, que o salário do pecado é a morte. A morte. A morte está dizendo ali da morte espiritual. Quando eu morro espiritualmente, eu me afasto de Deus. Quando eu peco, eu morro. Porque quando eu falo de Deus, eu falo de vida. E o pecado me afasta de Deus, me tira da presença de Deus. Olha quando Adão peca. A Bíblia vai dizer que todas as tardes Deus descia do céu para bater um papo com Adão, para trocar umas ideias com Adão, para falar com Adão, para dividir algumas coisas com Adão. Adão falava com Deus, Deus falava com Adão. Imagina, irmão, tenta imaginar isso, coloca na sua mente que Deus está doido para conversar contigo e para falar com você. Papai. Só que você está vivendo o seu livre-arbítrio, a sua vontade. Não dá para Ele. Ou essa é dele ou você não é. Com Deus não dá para andar 99% e meio. Ou é 100% ou é nada. Só que tem gente que está andando com Deus 99% e meio. Não dá. Ou é tudo ou é
Nada. Para Deus é assim. Não dá para ficar no meio do muro. Antes frio, porque o morno ele Vomita. Porque quando você tá frio, pelo menos dá para esquentar. O morno ele não tá nem quente nem Frio. tá no meio do termo. Tá lá, vou ou não vou? Será que é bom? Será? 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 Ô, para de será. Aí depois do será, quando a gente não consegue a resposta pro será, a gente começa, por quê? Por quê? Deus, por quê? Deus? Deus, por quê? Deus, por que eu tô passando essa prova? Deus, por que isso está acontecendo? Deus, por que? Deixa eu falar com você, Deus não vai te responder por quê, não esquece. Esquece isso, viva! Para de querer resposta antes do tempo. Viva! Aí Deus, o diabo vai tentar destruir o maior sonho de Deus. Deus. Aí você olha, quando você olha para Adão, você fala assim: destruiu o sonho de Deus. Mas o diabo não consegue destruir o sonho de Deus. Só parece. Só parece que ele vai destruir o sonho de Deus, mas ele não destrói. Mas aí a Bíblia vai continuar. Sabe o que Deus vai fazer? Vai tirar Adão do Éden. Sim ou não? Sim. Será por quê? Será que Deus tira Adão do Éden porque ele está com raiva? Sim ou não? Não. Deus não tira Adão do Éden por raiva. Se você ler o texto de Gênesis, se não me engano, no capítulo 3, você vai ver Deus tirando Adão e Eva do Éden apenas por causa disso. Porque quando ele fala que existem duas árvores no meio, ele não fala só de uma, ele fala que existem duas, perdão. Que é a do bem e do mal e a árvore da irmão, da vida. Da vida. O que Adão e Eva comem é da árvore do conhecimento do bem e do mal. Abre-se um entendimento. Só que Deus já tinha um plano preparado para Adão e Eva, que era a salvação. Só que para ser salvo tem que morrer, sim ou não? Sim. Tem que morrer ou não, gente? Sim. E tem que morrer para quê? Para as minhas vontades, para o mundo. Um dia eu prego isso aqui, os 3 propósitos de Cristo para a vida do cristão. Tem que morrer. E esses 3 mortes básicas nós temos que morrer. Esses 3 mundos que nós temos que morrer. Porque se Adão come da árvore da vida, Adão morreria? Ele seria Deus. Eterno. É por isso que o diabo não tem salvação para o diabo. Por quê, pastor? O diabo não morre, o diabo é eterno. O diabo é? Eterno. Quem criou ele eterno? Deus. Anjo não morre, anjo é eterno. E para morrer, para voltar para Cristo eu tenho que morrer. 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas tem que haver morte. Porque se não tem morte, não tem nascimento. Aí o que Deus faz? Para que Adão e Eva não comem do fruto da árvore da vida, Deus tira eles do Éden e coloca um anjo para guardar a entrada do Éden. E tudo que Deus está fazendo é apenas por amor. Entenda que tudo que Deus faz conosco, irmãos, e nos permite passar, é amor. Até a lágrima que sai dos seus olhos é amor. A mãe não bate no filho quando o filho faz coisa errada? Sim ou não? Por que ela bate? Por amor. Só que Deus não bate. Imagina você tomando tapa de Deus. Morre. Aí deixa a situação acontecer na sua vida. Pra quê? Porque Ele vai deixar você errar para aquela situação até no meio do erro, para você ver se aprende alguma coisa. Só que a gente é tão... A mente nossa é tão fechada, que a gente acha que a prova, que a luta, a dificuldade é para chorar, é para sofrer. Não, todo sofrimento tem um ensinamento. Todo sofrimento tem um ensinamento. Cabe a você saber usar. Se você pegar a parte boa da dificuldade, tu vai crescer. Mas se tu pegar a parte ruim, tu vai ficar igual Israel, 40 anos andando no exército dando volta. A vontade de Deus era 4 dias, virou 40. Por quê? Porque era desobediente. Não ouve. Mas aí, parece que o diabo vai destruir o sonho de Deus.
Passa-se a história, vem Noé. Aí a Bíblia vai dizer sobre Noé que o povo estava corrompendo. Só que agora quem vai destruir toda a terra é Deus. E o sonho? Cadê o sonho, Jesus? Cadê o sonho, Deus? Parece que o sonho está sendo destruído. E parece nas nossas vidas que o sonho das nossas vidas parece que está sendo destruído. Acontece coisas que a gente até para de sonhar, sim ou não? Sim ou não, gente? Mas essas dificuldades que está passando não é para você parar, é para você continuar prosseguindo. Porque isso faz parte do propósito de Deus para que você chegue no sonho. É parte do propósito. É parte do propósito. Vou repetir. É parte do propósito. Aleluia! A dor faz parte da promessa. Eita! Aí, parece que vai ser destruído. Isso passa a época de Noé. Aí vem um homem chamado Abraão. O Abraão. Abraão é um cara que a sua família é comerciante. E o comércio dessa família ela mexe com imagens. E quando você vai estudar nos livros fora da Bíblia, conta-se a história de Abraão que está ele e seu pai, e o seu pai por um minuto sai e deixa Abraão. Aí sabe o que Abraão faz? Quebra todas as imagens do seu pai, mas deixa uma em pé. Quando o seu pai volta para dentro de casa, ou para o comércio, o seu pai vai perguntar para Abraão: o que aconteceu aqui? Aí Abraão disse assim: aquela imagem ali quebrou tudo que estava aí. Aí o seu pai vai dizer assim: não tem como essa imagem quebrar tudo isso aí não, porque essa imagem, ela não fala, ela não ouve e ela não se move. Abraão olha para o seu pai e diz para ele assim: então por que nós servimos um Deus que não pode fazer nada por nós? Aí diz os anais da história que é a primeira vez que Abraão vai ouvir a voz de um Deus desconhecido. E a primeira vez que ele ouve a voz de Deus, sabe o que Deus diz para ele? Sai da sua casa, larga seu pai, larga sua mãe, larga todo mundo aí, vai você e a sua esposa e sai. Aí se é eu e você, pra onde? Pra onde? Se você não mostrar pra onde, não sai. Mas que é promessa? Hã? Debaixo da Promessa. Tem gente sabe o quê? Irmãos, o tema da campanha é bom, mas tem muita gente que só está debaixo da promessa, mas não está vivendo a promessa, pastor Diego. Sabe quando eu vivo a promessa? Quando eu começo a andar. Abraão tinha direção, gente? Ele tinha direção? Ele tinha, gente? Aí sabe o que ele faz assim mesmo? Ele sai. Para onde Abraão está indo? Não sei, eu estou vivendo a promessa. Forte! Não, vou repetir de novo, você não está entendendo. Aleluia! Sai da sua casa, da sua terra, da tua parentela e vai. Para onde? Não sei. Deus só mandou você sair. Ele poderia ficar lá, na casa dele, esperando a Promessa. Vir até Ele. Mas ele não estava esperando. Deus mandou ele sair, sim ou não? Sim. E ele saiu andando, vivendo a Promessa. E ele está andando no deserto. No deserto parece não ter. É assim conosco. É verdade. Deus tem uma promessa que vai ser pastor, vai ser grande, um pregador. Deus dá um CD. Mas aí você está andando, você está vendo deserto. Ah, não sei se está entendendo. Chega até a arrepiar. É forte. Ai, Jesus, eu não estou aguentando. Eu vou pular. Fica à vontade. Oh, meu Deus. Ele está andando, irmão. Aí você olha para o lado. O que tem no deserto? Areia. O que tem no deserto, gente? Areia. Tem mais alguma coisa? Não. Como no deserto? Como é que come? Hã? Como é que veste? Como é que lava a roupa? Hã? Mas quando você está no deserto, é o melhor lugar que você está. Por quê? Quando você está no deserto, você está na dependência. É Forte. desse jeito. É forte. Meu Deus. É só lá mesmo. Tá Ô, entendendo? Jesus, acorda! Eu tô Vai, entendendo, Só no Jesus. deserto. Sabe por que você está passando tudo isso? É porque você está vivendo a promessa. Tô entendendo, Está Jesus. faltando um alimento, está vivendo a promessa. Deus quer gerar em você fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção daquilo que não se vê. Deus, eu não estou vendo a promessa, mas eu creio nela. E sabe por que eu vou andar? Não é porque eu estou vendo, eu vou andar porque eu creio. Que quem está me guiando é Deus, quem está me levando é Deus. E Deus vai cumprir a promessa. Glória! Oh, meu Deus.
vivendo a promessa. Maravilha! Eu tenho uma promessa. Eu não posso parar. Eita! Há uma promessa para você e você não pode parar. Eu vim aqui para dizer hoje, parece que eu estou vivendo lá com Israel no deserto, e Deus está falando comigo, olha, diga ao povo de Israel, sabe, que não é para parar, diga ao povo de Israel que é para marchar, marcha, mas pastor está doendo, marcha, mas pastor não aguento, marcha, porque o segredo não é chegar primeiro, o segredo é chegar. Aleluia! Só chega quem nunca parou. Só chega quem nunca parou. Se tem alguém comigo aqui, vai dando glória. Oh, Espírito Santo, é bom, tira, pastor, que eu já estou no foco. Fica à vontade. Pegou, Jesus. Aleluia! A promessa. Aleluia! Tá doendo? Faz parte da promessa. Eita! Faz parte. Eu tô entendendo, Jesus, eu tô entendendo. De caminhar. Narabastura Essa bacandarácia. bobeira que quem chora é fraco, não, quem chora é forte também. Eita! O forte tem vontade de desistir também. O forte olha para trás também. É só você olhar para Cristo. Quando ele está lá no Getsemane, sabe o que ele fala com Deus? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Aleluia! Oh, meu Deus! Sabe por que Deus não te mostra tudo? A única pessoa que Deus mostrou tudo que ia acontecer no futuro foi para Jesus. E se Jesus quis existir, imagina você, se ele mostrar o que você vai ter que passar para viver a promessa. Meu Deus! Jesus está no Getsemane orando, ele começa a suar sangue, sabe por quê? Ele está sendo crucificado. Ele já está vendo ele lá na cruz. Ele já está vendo a dor que ele vai ter que passar. Aí Jesus tinha vontade de descer? E você, imagina, hein? Você nem está passando ainda nenhuma provinha ainda, já está querendo desistir. Se passar, se souber de tudo que ainda vai ter que passar. Meu Deus! Tu matou ainda o urso, mas não esquece que tem um leão. E depois do leão e do urso, tem que entender que ainda tem um gigante, o nome dele é Golias. Aí depois todo mundo acha que acaba, né? Não! Depois do gigante Golias, o gigante Golias tem irmãos. E quase Davi morre. Por quê? Porque quando Davi vai à luta, Davi já está velho, Davi já está cansado. Mas Davi tinha amigos. Forte! E quando o gigante Golias vem guerrear contra Davi, vai tentar matar, sabe o que os amigos fazem? Mata. É por isso que Deus está fazendo você caminhar. Nós desceu uma revelação, Jesus, oh glória! Oh, Jesus, você não está entendendo, Senhor. Oh glória! Sozinho tu não pode chegar em lugar nenhum. É verdade. Glória a Deus por isso.